Olá, bom dia a todos. Aqui Daniel Matos, mais uma live do projeto Sindojus Educa. Hoje trazendo aí o nosso colega oficial de justiça aposentado, Rogério Cosi, que vai falar para a gente sobre a influência das emoções na saúde das pessoas, né, sob o ponto de vista da medicina clássica chinesa. Rogério aí tem uma vasta experiência, aí, 27 anos, salvo engano, como oficial de justiça, aposentou-se e, próximo aí da sua aposentadoria, alguns anos antes, ele teve uma experiência sobre a questão de salvo engano, um acidente aí, de trabalho, onde ele teve alguma lesão nesse sentido aí, buscou alguns conhecimentos, alguns tratamentos, e na medicina clássica chinesa ele encontrou solução para o problema dele e buscou especialização nisso, e depois da aposentadoria começou a trabalhar com isso, e hoje trabalha, já tem aí uma vasta experiência e conhecimento nessa área, e apresentou aí o interesse, o conteúdo dele para somar ao nosso projeto do Sindojus Educa, e dentro dos pilares que nós inicialmente trabalhamos sobre a questão profissional, financeira, pessoal e institucional, né, vem calhar o assunto dele muito positivamente para o nosso projeto. E passo a você aí a palavra, Rogério, para que você faça as suas considerações e já a sua exposição. Muito obrigado pela atenção, Daniel. Pessoal, muito bom dia. Prazer muito grande estar podendo participar desse projeto muito bonito da Sindojus. Eu agradeço antecipadamente a lembrança dos colegas da Sindojus, a lembrança do Marçal, que foi através dele que o Daniel chegou a mim. Sim, só deixa eu fazer um corte aqui, né? E muito bem lembrado, esse projeto ele é em parceria com a Amojus, e o Marçal fez a sugestão pela Amojus, né, do seu nome, e aí foi quando nós entramos em contato que você apresentou o projeto aí, muito bem lembrado, e é isso aí, a Amojus e Sindojus caminhando juntos sobre o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é a melhoria da qualidade de vida de todos nós oficiais de justiça. Muito bem lembrado. Vamos aí, parceiro. Como diriam os paulistas, é nóis. Bom, eu vou procurar, de uma forma bem sucinta, rápida, deixar aqui algumas ideias do porquê do entendimento da medicina clássica chinesa sobre as questões das emoções, como que isso influencia o nosso dia a dia, como que isso pode afetar as nossas doenças, como que isso pode gerar uma má qualidade ou uma boa qualidade de vida. São princípios, né? Já de cara, acho que todos conhecem a ideia da acupuntura, muitos hoje já ouviram falar sobre a acupuntura. Talvez alguns aspectos eu vou procurar ser o menos técnico possível, para que fique bem simples e bem acessível para as pessoas, né? Bom, conforme o Daniel falou, há cerca de 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu sofri um acidente trabalhando, eu estava passando um processo na minha vida muito desgastante emocionalmente, eu estava estressado, né? Estava tendo pico hipertensivo, estava obeso, eu tive um pólipo no cólon e a cereja de bolo foi um tombo que eu tomei na Praça 7. Quem conhece ali em frente ao Psyu, aquele quarteirão fechado ali da Carijós, eu tropecei ali e caí. As pessoas vieram, me acudiram e eu tive uma luxação muito séria no braço. O braço na hora começou a inchar, né? Perdendo o movimento, e fiz o que toda pessoa faria. Fui a uma clínica, fiz um exame de imagem, e o ortopedista, após analisar a imagem, me deu o laudo de que eu não havia quebrado nada, não havia tido nenhum rompimento de ligamento e nem tendão, que era uma luxação mesmo, e que ele me daria uns dias de licença para poder recuperar, e paralelamente a isso ele me receitou 2 medicamentos, um anti-inflamatório e um analgésico.
E aí vem a segunda parte mais interessante da história. Eu tenho que agradecer muito que vocês chamem de Deus, chamem de universo, chamem de energia cósmica, como vocês quiserem chamar. Eu cheguei numa farmácia da Drogaria Araújo, a menina que atendeu olhou a receita e falou assim, o senhor tem lúpus? Eu falei, não. O senhor tem artrose? Eu falei, não. O senhor tem artrite? Eu falei, não. Por quê? Porque esse medicamento é um dos mais potentes que tem no mercado. Geralmente é usado nesses casos. Até em casos de câncer no osso. Eu falei, poxa. Ela falou, e aí ela deu um complemento fantástico. Além de tudo, é muito caro. Evidentemente que não foi por a questão financeira, mas eu falei, eu sempre já estava tendo essa série de sequências, né, de anomalias, né, com a minha saúde, prejudicando a minha qualidade, e eu resolvi não tomar o remédio. Saí dali, meu celular toca, um amigo que é praticante, professor Ricardo Vieira, da Nova Acrópole, é praticante de artes marciais, instrutor de artes marciais, me perguntam alguma coisa, não lembro agora do que seria, e ao responder, ele notou, né? Eu sou muito expansivo, converso muito, brincalhão, eu estava muito sério e tal. Ele falou, olha, tá tudo bem com você não está com uma voz boa. Eu falei, não está não, cara. Eu estou acontecendo isso. Já fui ao médico e tal, mas eu não estou querendo tomar um medicamento. Ele falou, vai fazer acupuntura. Eu falei, acupuntura? Ele falou assim, por quê? Você tem medo? Eu falei, não, é porque eu nunca pensei em acupuntura. Minha formação de acupuntura era básica, olha, é um método de agulhamento. Era só isso que eu sabia. E ele me indicou, eu fui fazer no ambulatório da Faculdade Incisa, que é onde eu fiz a minha formação, sou muito grato à Incisa Imã, foi a minha formação de acupunturista. Fiz 4 sessões, pessoal. Na 4ª sessão, o inchaço havia sumido, não havia dor, não havia nada, sem tomar uma aspirina. Aquilo me deixou de tal maneira impressionado, impactado, que quando eu saí dali, depois dessa 4ª sessão, tinha uma mocinha pregando um cartaz falando que estava a abertura de novos cursos, de novas turmas de acupunturistas, de formação e pós-graduação. Eu achei interessante, ela perguntou, você tem interesse? Eu falei, olha, eu tenho sim, mas a minha área é direito, eu não sou da área de saúde, porque aí entra uma outra questão que eu acho que muitas pessoas também podem ignorar. Muita gente, como eu na época, achava, entendia, que a acupuntura era uma exclusividade de médico, da área médica. Ela falou, não, não é. Tem, inclusive, parecer legal sobre isso. Eu falei, é mesmo? Eu pesquisei e eu resolvi me fazer a inscrição depois ao curso de acupuntura. Foram 2 anos e meio de formação, mais 800 horas de ambulatório, de prática ambulatorial, né? Onde eu fui começando a entender um pouquinho, comecei a dar esses passos de entendimento em relação a esse universo que é da medicina chinesa. E daí em diante eu não parei mais. Né? Hoje eu sou não só formado em acupuntura clássica, né, sistêmica, como eu tenho formação em aurícula, tenho formação em moxa, em reflexologia podal e em técnica de acupuntura do mestre Tung, que eu fiz em São Paulo. Estou fazendo um novo curso, que é a de fitoterapia chinesa, segundo ervas e minerais da medicina clássica chinesa. E eu queria partilhar um pouquinho dessa experiência que eu tive como oficial de justiça, 27 anos e meio, como o Daniel, desculpa, lembrou, e mais esses 7 anos como acupunturista, como praticante da terapia clássica chinesa, especificadamente com acupuntura. Por que eu digo especificadamente? Talvez alguns também não saibam. Quando nós nos referimos à medicina clássica chinesa, nós estamos falando não só de acupuntura. A acupuntura talvez seja a modalidade mais conhecida da medicina clássica chinesa, né? Ou a mais conhecida para nós aqui no Ocidente. Mas existem outras. Existem as massagens, principalmente o Tuiná,
Existe a aurícula, que são as agulhas, ou sementes, ou cristalzinhos colocados na orelha. Existe a moxa, que é a aplicação de ervas com calor. Também se usa outros elementos, pode-se usar gengibre, pode-se usar placa de sal, mas em geral são bastõezinhos, tá? Que são colocados a aproximação do calor ali em cima daquele local, muito usado para questões de dores ou de estagnação, ou para problemas de falta de circulação de energia, de vazio, que a gente chama. Tem a ventosoterapia. A ventosoterapia são aquelas placas que são colocadas, são uns cones que são colocados nos locais. Pode ser usado fixo ou pode ser usado como deslizamento. Ficou muito famoso na época da Copa, da Olimpíada aqui no Brasil. Não sei se o pessoal lembra do Michael Phelps, nadador americano que ganhou várias medalhas. Ele teve uma cena que chamou a atenção de todo mundo, que ele estava com as costas todas marcadas com essas bolas, porque após os treinamentos e após as competições, ele usava ventosa, né, para recuperar o tecido, liberar o ácido lático e melhorar a performance dele depois na outra competição. Eu lembro até muito curiosamente que nessa época eu estava no laboratório do IMAN e as pessoas todas chegavam: escuta, vocês fazem ventosa? Vocês fazem ventosa? Elas não... Ou seja, ele virou um garoto propaganda, né? Mas é uma das técnicas da medicina chinesa. Há também o Tai Chi Chuan. Vocês já devem ter visto, são exercícios, né, de flexibilização, de respiração, de controle corpóreo e de relaxamento também mental. Há a meditação, a fitoterapia, que são a manipulação de ervas, né, e medicamentos, e a dietoterapia. Porque, pessoal, o grande barato da medicina clássica chinesa é que você pode prevenir doenças. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Não existe, da parte, pelo menos eu não tive isso dos meus mestres, dos meus professores, nenhum problema em aceitar tratamentos, medicamentos, medicações e terapias da medicina ocidental. O que nós entendemos, nós terapeutas, que trabalhamos com medicinas complementares, e aí eu puxo a sardinha para a minha, que é a medicina clássica chinesa, mas existem outras, tá? Hoje nós temos medicina ayurvédica, temos medicina tibetana, temos medicina xamânica, né? Enfim, temos reiki, biomagnetismo, uma série de terapias, constelação familiar, que podem ajudar as pessoas a recuperarem a saúde, o bem-estar, uma qualidade de vida. E todas elas trabalham no aspecto de prevenção. Porque o grande problema como eu disse, não há nenhuma restrição ao tratamento feito pela medicina tradicional ocidental. A pessoa foi no médico, está detectado um problema, tem que fazer a cirurgia? Vai fazer a cirurgia. Eu já tive pacientes de acupuntura que melhoravam com o agulhamento, melhoravam com as massagens, mas continuava a persistir, foi um desgaste ósseo na região do fêmur. Não, faz a cirurgia, coloca a prótese. A pessoa estava sem qualidade de vida, né? Isso é importante. Não tem problema nenhum. Tem situações, circunstâncias, que a pessoa está tão debilitada que ela precisa de uma medicação mais potente. Mas existem, eu falo isso por experiência minha, né? Eu citei a questão do estresse, eu citei a questão do meu braço, eu estava hipertenso, porque não estou mais. Eu tinha síndrome do intestino irritável, não tenho mais. Eu estava obeso, emagreci, sem medicação, sem perder qualidade. Mudando o quê? Hábitos de vida, hábitos alimentares. Então, ou seja, preventivamente, nós temos esse poder de melhorar a nossa saúde. O que eu quero deixar bem claro, partilhar com os colegas e os familiares, é que nós temos, sim, poder
de acrescentar na nossa vida saúde. Depende de nós. É questão de mudança de pensamento, é questão de mudança de sentir, é questão de mudança de fazer. Uma coisa que eu acho muito interessante, hoje nós temos uma disponibilidade muito grande na internet, nas redes sociais, de dietas, né? Não coma glúten, não coma carne, não coma peixe por causa do mercúrio, coma orgânico. Sensacional tudo isso, pessoal. Sensacional tudo isso. Mas a grande sacada que os chineses tiveram na medicina deles é que você pode sim usar as coisas, desde que você as use com moderação. A medicina chinesa trabalha sobre 2 parâmetros, 2 polos. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Yin e o Yang. O que é isso? São posições bipolares, são polaridades que não se destroem, não tem que se destruir, elas têm que se complementar. Um não existe sem o outro. Então você pode sim buscar o equilíbrio na sua vida, buscar o equilíbrio na sua dieta, buscar o equilíbrio nas suas atividades e conseguir ter uma melhora de qualidade de vida. Esse é o objetivo da medicina clássica chinesa. Trazer essa qualidade de vida antes que a doença se instale de uma tal maneira que aí realmente não tem jeito. Vira caso cirúrgico ou vira caso de remédio pesado. Isso é muito sério, pessoal. Vocês sabiam que o Brasil, nosso país, é recordista? Guardem isso que eu estou falando. É recordista no uso de medicamentos. É um dos países onde mais se vende medicamento no mundo. Recentemente, façam essas pesquisas. Recentemente, um dos medicamentos mais usados no Brasil são antidepressivos. São remédios para problemas de sono. Pessoal, se você não dorme bem, você não tem qualidade de vida. Dormir é essencial. Boa noite de sono é essencial. Sem dormir bem, nós não teremos disposição para o dia seguinte. Inclusive, há uma série de, eu vou falar um pouquinho disso também aqui para frente, há uma série de hormônios que são liberados. Eu vou abrir. Eu vou abrir aqui, fui avisado, pessoal, para abrir a tela aqui para vocês. Compartilhamento. Então, vamos lá. Há uma série de hormônios que são liberados, alguns deles à noite, e que regulam os nossos órgãos essenciais. Ok? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Porque muita gente pode estar perguntando, Rogério, tudo bem, medicina chinesa é legal, medicina ayurvédica é legal, mas o que isso pode acrescentar na minha vida? Muito! Porque, além de tudo, eu digo para vocês, é uma medicina barata. Quem tem casos na família crônicos de uso de medicação, sabe do que eu estou falando. A pessoa começa a tomar um remédio para um problema, para uma desarmonia. Esse remédio gera, a médio e longo prazo, uma sequela. Para corrigir a sequela desse remédio, a pessoa tem que tomar um outro. E tudo isso vai fazendo mal. Nós vamos falar aqui das emoções. Para a medicina chinesa, nós temos um órgão chamado fígado, que é o responsável pela metabolização de tudo que a gente põe em nosso corpo. E os chineses antigos entendiam que não são só coisas físicas, matéria que nós colocamos, emoções também. Quem aí nunca teve uma explosão de raiva e logo depois teve dor de cabeça? Ou boca seca? Ou gosto amargo na boca? Quem nunca teve uma quantidade, uma preocupação muito grande, uma tristeza muito grande, um impacto emocional muito grande e não tem uma constipação, refluxo, come fica com a gastrite, azia ou diarreia?
Já ouviram falar das doenças psicossomáticas? As famosas doenças por esforço repetitivo? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, vamos lá. A acupuntura talvez seja a modalidade mais conhecida da medicina clássica chinesa, mas não sabemos ao certo quando a mesma terá surgido. Não existem dados concretos. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma informação aqui, para quem tiver mais curiosidade depois. Um livro clássico do estudo da medicina chinesa é chamado Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo. Ele é usado até hoje. Esse livro teria sido escrito há mais de 5.000 anos atrás. Agora, pessoal, vamos lembrar o seguinte, quando você tem um material escrito, obviamente teve antes a tradição oral. E eles têm encontrado na China, em tumbas, em escavações, eles têm achado agulhas de osso, têm achado receitas de tratamento, de fitoterapia, em cascos de tartaruga, e por aí vai. Né? Esse livro, basicamente, ele narra um diálogo entre o imperador Huan Di e um mestre taoísta Thibaut, onde o Huan Di questiona Thibaut sobre uma série de doenças, sobre uma série de cuidados com a saúde. E Thibaut vai respondendo de acordo com a filosofia taoísta, que eu vou falar um pouquinho disso aqui também depois. Não vou falar da filosofia taoísta porque não é o objetivo, nós não temos espaço aqui para isso. Mas já eu já falo para vocês, a medicina clássica chinesa é calcada, fundamentada nos princípios da filosofia taoísta e um pouco na filosofia confucionista, tá bom? Disse também que o livro Imperador Amarelo, esse princípio da medicina, teriam até algumas partes que não chegaram ao nosso conhecimento. Por quê? Algumas partes eram escondidas por alguns mestres espalhados pela China para evitar que a informação, o conhecimento caísse em mãos erradas. Como eu já disse, fazem parte da medicina chinesa clássica, além da acupuntura, a moxa-bustão, a ventosoterapia, a auriculoacupuntura, a dietoterapia, a fitoterapia, a massoterapia, artes marciais, exercícios respiratórios e meditação. Bom, até cerca de 1644, a prática da medicina clássica chinesa era largamente utilizada na China, quando os chineses começam a ter contato com as nações europeias, Inglaterra, França, Portugal, Holanda, Espanha, né, foram os primeiros países a se lançar aos descobrimentos, né? E aí ela começa a perder prestígio na China. Até que em 1822, um imperador da época, chamado Daoguang, baniu a acupuntura e baniu a fitoterapia e a moxa-bustão da Cidade Proibida. Pessoal, Cidade Proibida é onde viviam os antigos imperadores da China. Tá? Eles viviam, a corte ficava dentro desses muros, e o imperador, por ser considerado celestial, sagrado, ele não tinha contato com a população. Tá bom? Por esta época, a China passava uma grande decadência. Havia uma facção que defendia que a China deveria abraçar completamente a cultura ocidental e outra facção que dizia que o melhor era retornar às tradições antigas. A primeira facção venceu. E assim, tudo que a China antiga representava foi renegado, incluindo a sua medicina. Mas, de alguma forma, a antiga medicina conseguiu sobreviver nos meios rurais e nas pequenas comunidades. É muito comum, isso é muito importante ressaltar, porque foram esses mestres praticantes da antiga medicina que trouxeram a acupuntura, que trouxeram a fitoterapia, que trouxeram a prática de artes marciais para o Ocidente. Eles emigravam das suas vilas, das suas cidades, e levavam aquilo que eles haviam aprendido dos seus ancestrais. Chegavam aqui, o que eles iam fazer? Eles começavam a trabalhar com o que eles sabiam fazer.
que era a manipulação de ervas para doenças, né? Que era a prática de artes marciais, que era a acupuntura, porque, pessoal, como eu disse, eles eram mestres taoístas, e eles todos eram praticantes dessas artes, tá bom? Todo mestre taoísta sabia acupuntura, sabia massoterapia, sabia exercício respiratório, praticava meditação e sabia manipular ervas. Isso numa época em que não se havia microscópio eletrônico, não se havia computador, né? E como que, a grande dúvida é como que eles chegaram a conclusões de como esses pontos funcionam, de qual erva que pode se usar para aquele problema. Sabe-se que eles observavam a natureza. Tanto que muitos dos termos da acupuntura usados na prática da medicina chinesa se referem a rios, poços, lagos, né? E por aí vai. De fato, essas terapias foram paulatinamente sendo proibidas na China, de 1822 até 1929. Primeiro expulsou da cidade imperial, da cidade proibida, da cidade sagrada, no centro administrativo do antigo império, e depois começou a se proibir até no resto do país. A ideia da China é que os chineses tinham que abraçar a cultura ocidental para poder se modernizar. Por volta de 1950, essas práticas começaram a ser reintroduzidas, principalmente a fitoterapia e a acupuntura. Mas não foi porque o governante da época, que era o Mao Tse-tung, acreditava na acupuntura, não. É porque a China tinha passado, pessoal, logo depois, em 1940, a China foi invadida pelo Japão. E quando o Japão perdeu a guerra, em 1945, os chineses entraram em duas facções rivais, uma comunista, que era Mao Tse-tung, e uma outra não comunista, apoiada por um general chamado Chiang Kai-shek. Após anos de guerra, os comunistas, né, os vermelhos, venceram. Mao Tse-tung chegou ao poder. A China está numa penúria tão grande que calcula-se que houve uma morte maciça de gente por fome. Para piorar a situação, houveram algumas práticas que foram adotadas pelo governo da época, que não cabe aqui agora tecer ou elogiar questões de ideologia, tá? Não estou citando isso é histórico, mas foi uma estratégia que não deu certo. Mais de 20 milhões de pessoas, eles tiraram pessoas do campo para poder industrializar o país, criar fábricas. Isso causou uma fome maciça de uma grande parte da população. Calcula-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram de fome. E aí, Mao Tse-tung percebeu que ele precisava tratar a população chinesa e a medicina ocidental era muito cara. A medicina ocidental é cara, né? Vamos ser honestos. Ela é inacessível, ela era inacessível para a maior parte das pessoas, né? Então, ele reintroduziu, através de uma política chamada Médicos de Pés Descalços, ele reintroduziu práticas de acupuntura e práticas de fitoterapia. Embora a acupuntura já fosse conhecida no Ocidente, disse que ela chegou na Europa por meio de padres jesuítas. Jesuítas trouxeram a acupuntura, falavam da acupuntura, né? Somente em 1971 que ela teve um boom. O que aconteceu em 1971? Houve uma viagem do presidente americano, na época, o Richard Nixon, aquele famoso do escândalo do Watergate, e ele viajou à China e tinha um jornalista na equipe dele, da comitiva dele, chamado James Heston, que ele tinha acabado, ele estava recém-operado de apendicite, só que ele estava com muitas dores, ele teve crise de dores horríveis lá na China. E ele foi tratado por acupunturistas chineses, que anestesiaram as dores dele e tal, e ele teve um resultado tão bom que ele ficou impressionado
Os médicos americanos que acompanhavam a delegada comitiva previdencial também, e o resto escreveu um relato dessa experiência, sobre o que tinha acontecido, e dessa forma ele despertou o interesse do mundo sobre a acupuntura. Em 16 de novembro de 2010, ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade e é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma terapia complementar. Hoje, existem faculdades e escolas ensinando essa técnica. Em diversos países da Ásia, evidentemente lá eles são muito mais desenvolvidos, o pessoal das escolas de acupuntura aqui no Brasil, tanto o Ebramec de São Paulo, que eu fiz o curso nesse clube e estou fazendo a fitoterapia, quanto da minha formação irmã, fazem viagens, onde os alunos podem praticar em hospitais na China. É impressionante quem vai e narra. São hospitais imensos, só tratando com acupuntura e com fitoterapia. Há também a parte, a alopatia, né? a medicina ocidental. Mas é impressionante. Tal maneira que isso está embuído. Japão, obviamente, Coreia, né? E também na Europa. Nós temos a Alemanha, a França, muito bem desenvolvida, a Inglaterra, Portugal, que reconheceu a acupuntura recentemente, a Espanha também tem uma escola muito forte. Aqui na América nós temos o Brasil, Cuba e a Argentina e o Peru, que são mais desenvolvidos. Mas o Brasil tem um potencial muito grande, poderia estar melhor. Apesar de que a técnica já era conhecida no Brasil, somente por volta de 1977 o Ministério do Trabalho definiu a profissão de acupunturista, mas não regulamentou a mesma. Lembra que eu falei para vocês, um pouco antes, que não é preciso ser médico para praticar acupuntura? Pois é, não é preciso ser médico, mas você tem que ter formação de qualidade, cuidado. Quando eu digo que não é preciso ser médico, é que você não precisa passar numa faculdade de medicina para poder trabalhar com acupuntura. Mas não significa que você não precise ter cuidado ao selecionar um profissional gabaritado, um profissional que tenha sido formado adequadamente em uma escola como as que eu citei aqui. Existem outras, tá, pessoal? No Paraná tem excelentes escolas, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Eu citei essas duas que foi as que eu tive contato. Então, eu posso falar por experiência pessoal. Licis e Manque de Belo Horizonte e o Ebramec em São Paulo. Mas existem outras. Existem excelentes escolas no Brasil. Mas prestem atenção. Olha, você tem que ter uma boa formação. Em 2019, depois de 16 anos de tramitação, um projeto regulamentando essa profissão, a acupuntura, foi aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal. Está lá no Senado até hoje. Oxalá os senadores, nossos queridos senadores, não fiquem mais 16 anos com isso lá. Tem muita gente boa precisando trabalhar e dar segurança para o público, para as pessoas que precisam dela. Porque, como eu disse, é uma medicina barata e eficaz. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, vou falar agora. Esse projeto prevê que, além de médicos, outros profissionais que cumpram os requisitos de formação e capacitação, possam atuar. Entenderam? Além de médicos, outros profissionais que cumpram requisitos de formação e capacitação. Não é qualquer cursinho de final de semana que vai ensinar alguém a ser acupunturista, não, tá, pessoal? Cuidado. Bom, benefícios comprovados cientificamente da acupuntura. A acupuntura auxilia o controle do estresse e da ansiedade, ligado às questões emocionais, que inclusive eu vou falar mais na frente. Auxilia a regular o metabolismo das pessoas. Causa relaxamento, melhora a qualidade de vida. Acabei de falar mais na frente, vocês lembram? Se a pessoa não dorme bem, ela já acorda mal-humorada. Não é verdade? Se a pessoa não tem dor, por menor que seja, ela não tem condições, ela não tem uma qualidade de vida boa. Quem é que gosta de sentir dor? Traz benefícios para problemas de enxaquecas e TPMs. Olha aí que ganho sensacional para as mulheres. Pode ajudar em problemas envolvendo o sistema digestivo. Pode. Refluxo. Azia.
constipação ou obstipação, como diriam os nossos amigos portugueses, náuseas, vômitos, pode ajudar sim. Lembram que eu falei que eu tinha síndrome do intestino irritável? Pois é. Traz benefícios em dores musculares. Eu citei meu exemplo do braço. Auxilia em problemas envolvendo dificuldades para dormir. Auxilia na recuperação de doenças. Comprovadamente, vou dar uma citação aqui, que é um estudo recente que saiu de Harvard sobre a acupuntura no pós-Covid. Melhora quadros de alergias, rinites e sinusites. Recentemente, uma publicação de Harvard observou que a acupuntura pode ajudar a controlar inflamações relacionadas com efeitos da Covid-19. Pessoal, comprovadamente, vou dar aqui uma pincelada muito rápida, não vou entrar em detalhe técnico não, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Se eu for falar só sobre pulmão aqui, nós vamos ficar o dia inteiro. O pulmão, para a medicina chinesa, ele é o órgão mais exposto ao meio ambiente. Ele é o órgão que gera o primeiro contato com a chamada energias. Você tira uma energia do ar. A respiração é importantíssima para os orientais. Então, você tem um ti que você seleciona do pulmão que vai ser necessário para se agrupar com outros no seu corpo, nos seus outros organismos e dar sequência ao bom funcionamento dos seus órgãos, do seu corpo, toda a sua estrutura. Então, se você tem uma exposição maior desse órgão, ele precisa ser muito bem cuidado. Existem técnicas, ervas, que tratam. Existem na dietoterapia dicas muito importantes de como liberar e proteger o pulmão. Pessoas que têm problema, e sabe-se, né? Pessoas que têm problema como asma e efizema são pessoas extremamente vulneráveis ao Covid, né? Você já tem um sistema imunológico bom e está adequado para preparar, você enfrenta melhor uma situação dessa. Mais uma importância de medicinas preventivas. A medicina clássica chinesa está enraizada na antiga filosofia taoísta e no confucionismo. Segundo eles, as pessoas deveriam aprender, isso aqui é um dado filosófico, os mestres taoístas falavam disso, elas deveriam aprender a ser como um espelho. O espelho faz o quê? Ele reflete uma imagem, não é? Ele passa para você aquilo que ele está refletindo, recebendo. A maior parte de nós não faz isso. Às vezes, muitas vezes de nós, principalmente, pessoal, na nossa profissão de oficial de justiça, uma profissão extremamente estressante, desgastante. Eu falo muito que o pessoal falava que eu estava puxando a sardinha para a minha brasa. Não é. Não é. Nós somos profissionais que temos um desgaste físico, porque mesmo que andemos de carro, temos um desgaste físico, sim. Colegas como eu que trabalharam em área de favela, sabem disso. Você para o carro lá embaixo, abençoa para seu anjo da guarda tomar conta do carro e sobe o morro, debaixo de sol, debaixo de chuva. Os colegas do interior que têm que andar, às vezes, distâncias enormes. Área rural é complicadíssimo. Então, tem um desgaste físico. Tem um desgaste mental, porque você sai com o mandado na mão e, às vezes, se depara com coisas que não tem nada a ver com o que está relacionado ali. Porque o advogado, muitas vezes, para conseguir o despacho mais rápido do juiz, e, às vezes, até para pagar uma diligência mais barata, ele coloca uma situação que não corresponde à realidade. Muitos de nós trabalhamos e não conseguimos, às vezes, colegas para irmos juntos, não é verdade? E temos também um desgaste emocional, psíquico, que a gente está lidando com aquele estresse. Nós somos o portador, né? Salvo raras exceções, muitas vezes somos portadores de má notícia. O cara está lá lutando contra todas as dificuldades, vem um oficial para lacrar a porta da fábrica dele, remover uma máquina, penhorar alguma coisa, despejar, buscar o bem. Isso não é verdade. Enfim,
E eles diziam que nós temos que aprender a ser dessa forma, não absorver o que recebemos. Isso é muito importante. Antes de aposentar, eu já estava fazendo isso. Eu tinha sido treinado como acupunturista. Mas é importante que a gente, em algum grau, comece a fazer isso já. Essa relação é representada pelas tradicionais figuras que conhecemos como Yin e como Yang. São as duas figurinhas, pessoal, que dividem aquele círculo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar ela aqui. Yin e Yang geram todas as coisas. Tudo que existe no universo é gerado, inclusive os seres humanos, por meio do Yin e Yang. Eles usam o que para gerar? O Qi. Vocês vão ouvir demais essa expressão na medicina chinesa. Às vezes vocês vão procurar um profissional de acupuntura, ou de fitoterapia, ou de dietoterapia, ou de massoterapia, ele vai falar, está com estagnação no Qi aqui. Principalmente o fígado. Dá muita estagnação de Qi de fígado. Está com estagnação, está com deficiência de Qi, a energia não está chegando. Mas para que diabo é isso? É energia, tá, pessoal? É o que o Yin e o Yang usam para gerar as coisas, inclusive nós, os nossos órgãos, as nossas células. O Qi é uma energia que se manifesta simultaneamente. Detalhe, sobre os níveis chineses, filósofos taoístas, eu disse que eles eram taoístas, diziam que manifesta simultaneamente sobre os níveis espirituais, mentais e físicos. Tá? Excesso de trabalho, dietas com abuso de alimentos e de álcool, atividade física demasiada ou sedentarismo, muita atividade sexual ou ausência desta, podem trazer desequilíbrios. E o equilíbrio é fundamental para termos uma boa qualidade de vida. Lembrando, para a medicina chinesa, desequilíbrio se manifesta como excesso ou deficiência. Tudo tem que estar, pessoal, em harmonia, em sintonia. Não pode haver nem muito, nem pode faltar. Eu falo muito com meus pacientes que a energia do nosso corpo é como uma conta bancária. Porque primeiro caiu o dinheirinho na conta de nossa conta, né? Eu estou lá no banco, Itaú, Banco do Brasil, está lá o dinheiro e você tem os gastos para fazer. Se por um acaso você gasta mais do que está na sua conta, o que acontece? Você vai para o cheque especial, né? Ou tem que pegar emprestado com alguém. Resumindo, fica no vermelho. É o que acontece com a energia dentro dos nossos órgãos. Se nós gastamos mais do que nós estamos criando, vai faltar. E aí começam a aparecer as anomalias, os desequilíbrios. E aí que entra a importância da medicina chinesa, medicina clássica chinesa. Reequilibrar antes que a doença vire algo crônico e sério demais. Entenderam? Além do nosso estilo de vida, idade, herança genética, claro, que podem interferir no fluxo de Qi, nossos sentimentos e emoções também fazem isso. É o tema, inclusive, da nossa apresentação. As emoções vão desencadear mudanças em nossa saúde, sendo que, inclusive, isto hoje é plenamente aceito pela medicina ocidental. Ninguém põe mais em xeque essa questão. Emoções e pensamentos alteram a nossa saúde. Emoções e pensamentos alteram a nossa saúde, sim. Os mestres chineses, há séculos atrás, já diziam isso, que esse descontrole emocional pode causar deficiências no órgão. E que também deficiências no órgão poderiam causar descontrole emocional. Eu vou dar um exemplo que é citado por um autor de acupuntura, professor Maciosser, que ele fala que desarmonia no yin do rim pode causar medo
exagerado, síndrome de pânico. E síndrome de pânico pode causar desarmonia no rim do rim. Pode causar desarmonia no órgão. Ok? Eles entendiam que sentir emoções faz parte do processo humano, não pode negar isso. O problema, diziam, era quando tais emoções se tornam tão intensas, tão prolongadas, ou não são expressas corretamente, ou não são reconhecidas. Muitos de nós temos problemas lá da infância, isso desde a época, os psicólogos já sabem disso. Nós temos traumas com os quais nós tivemos que lidar na nossa infância. Esses traumas ficam arquivados em algum lugar no nosso inconsciente. Em algum momento, mais lá na frente, como adultos, isso vem à tona. Isso vem à tona, porque nós não reconhecemos isso, não trabalhamos isso adequadamente, ou não fomos ensinados a trabalhar isso adequadamente. Né? Então, você tem, o pessoal de constelação familiar usa demais isso. Você tem casais onde o marido reflete a postura de filho. E vice-versa. Já é muito ruim quando você não tem dois adultos interagindo. Você tem duas crianças, ou um adulto e uma criança. Agora, imagina quando você aparecem os filhos. Ou seja, tem uma criança de fato que precisa de quê? Precisa de um adulto. E aí, ou o pai ou a mãe tem o mesmo padrão de criança. Quem vai ensiná-la? Complicado, né? Aqui, pessoal, é o símbolo do Yin e do Yang. Prestem atenção numa coisa interessante. É um círculo, né? Uma parte escura, com uma bolinha branca, uma parte clara, com uma bolinha preta. A parte escura representa o Yin. É a matéria. Tá? É o sangue, são os ossos. E a parte é a terra, onde a gente pisa. E a parte clara representa o Yang, a energia, é o Qi, é o Sol, é o que movimenta. Mas olha que interessante. Há uma parte de Yin dentro do Yang e há uma parte de Yang dentro do Yin. Por que isso? Porque elas são complementares. Se eu não tenho Yang, a matéria não se move. Se eu não tenho matéria, como vou gerar Yang? Vou dar um outro exemplo aqui. Esse contador está ligado numa tomada. Ele está observando, está absorvendo para funcionar uma coisa chamada luz, energia elétrica. Nós não vemos, mas ela está ali. Se alguém duvida, põe o dedo na tomada, não é uma experiência agradável, mas vai constatar que ela existe. Mas essa energia surge do nada? Não. Ela é gerada numa usina. Pode ser uma usina nuclear, pode ser uma usina eólica, pode ser uma usina térmica, ou pode ser uma usina hidráulica, não é verdade? E é transportada por meio de fios, ligamentos. Isso é que na medicina chinesa se chama de canais. É onde, viu, pessoal? É onde estão os pontos de acupuntura. Eles estão localizados nos canais. Então, quando o acupunturista coloca agulha em alguém, ele está colocando a agulha em um local que está em cima de um canal ligado a um ou mais órgãos. Tá? E aí ele pode ativar a energia que está passando ali para chegar no órgão que ele quer ou no local que ele precisa, ou
reduzir a passagem, diminuir, porque às vezes está em excesso. Lembram que eu falei lá mais na frente, mais atrás, desculpa, que você tem deficiência e excesso? Os dois são desarmonia, são desequilíbrio. Isso aqui é harmonia. Isso aqui é equilíbrio. Isso aqui é saúde. Isso aqui é qualidade de vida. Ah, mas é muito difícil chegar a isso. Sim, é. Por isso que nós estamos muito doentes. Não é? Então, o que eles diziam? Eles diziam que nós deveríamos acalmar nossa mente e refinar a nossa energia para que a saúde voltasse. De acordo com essa forma de pensar, algumas emoções podem interferir nos órgãos e assim afetar a harmonia do corpo. Sempre entendendo, eu falo falar isso toda hora. Estamos falando de excessos e ou de deficiências, tá, pessoal? Bom, aqui vai um parâmetro aqui. Os chineses trabalhavam 5 órgãos principais. Pulmão, eu já falei dele. O rim, eu já falei dele também. O coração, o fígado e o baço. E eles chamam isso de zang, ok? Acoplado a esses órgãos principais, não quer dizer que eles não sabiam que nós não temos outros. Acoplado a eles, nós temos as chamadas vísceras principais. Pulmão, ligação com o intestino grosso. Rim, ligação com a bexiga. Coração, ligação com o intestino delgado. Fígado, ligação com a vesícula biliar. E o baço, ligado ao estômago. Então, aí alguém pode começar já a perceber. Poxa, então quando você falou que a acupuntura trata refluxo, gastrite, quer dizer que isso aí deve ser alguma disfunção, algum excesso, ou alguma deficiência, ou no baço, ou no estômago? Boa, né? Vamos pensando nisso aí. Na medicina clássica chinesa se fala a fúria, a raiva, a irritabilidade exagerada, faz o qi subir. Isso afeta o fígado. O fígado é afetado pela raiva. A alegria faz o qi circular lentamente, afeta o coração. Pessoal, não é alegria. Então, os chineses são tristes? Estão dizendo para ser triste? Não, eles estão falando aqui de uma coisa chamada euforia. Tá? A tristeza bloqueia o qi e afeta o pulmão. A preocupação e os excessos de pensamentos paralisam o qi e afetam o baço, sendo que a preocupação também afeta o pulmão. O medo faz o qi descer e afeta o rim. O susto, o choque, dispersa o qi e afeta tanto o rim quanto o coração. Viram como é que as emoções aqui alteram? Né? Bom, todos nós estamos sujeitos a termos esses sentimentos, né? Claro, somos humanos. Mas se a gente pensar bem, a alegria saudável, pessoal, faz bem, torna a convivência fácil, faz bem para o coração sentirmos alegria. Nós estamos falando da euforia. Um pouco de preocupação, sem exagero, nos remete à responsabilidade. A tristeza pode ser necessária em alguns momentos da vida, para que nós tenhamos um recolhimento interior, saibamos refazer o nosso caminho, os nossos objetivos, né? Às vezes nós estamos indo por uma linha que não está fazendo bem para a gente ou para as pessoas que nós amamos, e às vezes uma tristezazinha pode ser necessária para a gente avaliar, porque eu lembro que eu dei aula de filosofia e a professora falou uma vez uma coisa muito interessante, a estrutura nossa, que as pessoas se perguntam muito quando as coisas não estão dando muito certo na vida delas. Por que isso está acontecendo comigo, né? E que raramente a gente se pergunta o contrário, quando as coisas estão bem. A gente curte e deixa aí.
né? Então, às vezes, o que está acontecendo ruim, essa tristeza pode ser um pouquinho, não um exagero. Não estamos falando aqui de senão vira depressão. E as escolhas e o medo está ligado ao nosso instinto básico de sobrevivência. Aqui eu coloquei não pânico, porque o pânico nos paralisa. Ter medo é natural. Nós não podemos ser loucos. Sem medo, nós seríamos completamente loucos. Eu não conheci até hoje, ainda vi uma pessoa completamente sem medo. A pessoa domina o medo para não ficar sem agir, na inércia. Mas sem medo eu não conheci ninguém. Talvez loucos não tenham medo completamente. Não sei. Mas eu vejo que o medo está muito ligado à sobrevivência. Não vamos fazer aquilo que não sabemos. Não vamos fazer coisas que pode acontecer isso. Temos que ter respeito ao nosso tempo. Temos que ter respeito à nossa capacidade. Detalhe, se não sabemos fazer, podemos aprender a fazer. Um exemplo dessas emoções afetando seria: algumas pessoas estão cada vez mais tendo esses problemas na vida. Já ouviram falar de alguém com insônia? Já ouviram falar de alguém com ansiedade, com estresse e depressão? Já ouviram falar de alguém com depressão? E doenças autoimunes, pessoal? Doenças autoimunes, fibromialgia, lúpus. Esses males têm sobrecarregado o sistema de saúde e normalmente são tratados com uma quantidade de medicamentos que acabam causando mais transtornos do que soluções, ainda que no início pareçam milagrosos. No mundo todo, há um faturamento incrível. Faça uma pesquisa na internet depois para vocês verem o quanto os laboratórios faturam com medicamentos que atuam nesses problemas. O Brasil não foge à regra. Segundo dados da Functional Rate Tech, entre 2014 e 2018, o consumo de antidepressivos no Brasil aumentou 23%. Em 2018, os brasileiros compraram em 2018, hein, pessoal? Mais de 56,6 milhões de caixas de remédio para ansiedade e para problemas do sono. É uma situação extremamente preocupante. A Organização Mundial da Saúde tem advertido sobre isso. Cuidado com o uso desses medicamentos, eles não podem ser usados, tanto é que eles são, não sei agora se vai mudar, mas são com tarja preta. E mediante prescrição médica, porque eles têm contraindicações seríssimas. Olha só, eu escolhi 2 medicamentos, o Zolpidem e o Rivotril. O Zolpidem é um medicamento receitado para insônia e o Rivotril para ansiedade. Por que eu escolhi os 2? Porque o Zolpidem teve um crescimento entre 2011 e 2018 de 506% no Brasil. Vocês já imaginaram o que é alguma coisa que cresce a venda dela de 506%? Já o Rivotril é um dos medicamentos mais vendidos no país. Eu não tenho certeza, me parece que é o segundo atualmente. Mas, segundo pesquisas, ambos são perigosos e deveriam ser usados com cautela, muita cautela. Pessoal, dados destirados de bulas desses medicamentos. Zolpidem causa sonolência, amnésia. Se ele for usado em pessoas que têm depressão, ele pode induzir suicídio, irritabilidade, acessos de raiva, alucinações, problemas cardíacos, afeta o sistema hepático e pode causar até quedas de cabelo. Claro que isso aqui, pessoal, pode, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto de conter a menstruação. Eu cheguei diante de uma farmácia, quando eu descobri a acupuntura, não tinha osso quebrado. Não era uma dor insuportável. Incomodava, mas não era insuportável. Não tinha lesão em ligamento, nem rompimento. Eu falei, eu vou tomar um medicamento tão potente desse? Para quê? Será que vale a pena o custo-benefício? Obviamente, mais uma vez, não estou recomendando ninguém jogar fora a caixa de medicamento. Médico receitou, ele sabe o que você precisa. Eu estou querendo dizer que nós temos às nossas mãos uma ferramenta
que pode nos facultar a não precisar tomar esses medicamentos. É isso que eu estou querendo dizer. O Rivotril pode causar problemas gástricos, sempre elevando. Pode. Respiratórios, neurológicos, dermatológicos, também hepáticos, dores no peito. E ambos podem causar dependência. Podem. Tá bom? Torna a dizer, repetir, quem vai definir o medicamento é o médico. Eu não dou receita, não posso dar, eu não sou médico. Tá? Então, você vai, é uma questão de conversa do paciente, seu caso e o médico. Cada caso é um caso. Você tem um paciente que está em estado extremamente, um estado de alucinação, você não vai dar um remédio forte dele, o psiquiatra dele digitou para o João que tem que tomar? Você não vai usar? Vai usar. A pessoa está com um câncer. Ela vai sentir dor? Não. Eu tive um paciente, minha tia, não vou dar um nome aqui, que estava fazendo acupuntura comigo e tendo benefícios com ansiedade, etc, etc. Mas ela teve um desgaste na cabeça do fêmur. Eu indiquei para ela ir no ortopedista e colocar uma prótese. O osso tinha desgastado de uma tal maneira, uma mulher de mais de 60 anos de idade, que não dá para ficar fazendo a pessoa sofrer. A gente precisa ter consciência também. É a mesma coisa. Você está numa festa, alguém começa a passar mal, tem um infarto. Você vai ficar apertando o ponto de acupuntura na pessoa? Não, você vai chamar o SAMU. Agora, depois que a pessoa estiver alta, você pode entrar com a acupuntura para ajudar ela. Entenderam? O pós-operatório, o pós-tratamento, é muito legal a acupuntura, tem resultados muito bons, pode ajudar muito a pessoa a não ter sequelas, a diminuir as sequelas, a não ter recaídas. E se a pessoa não teve, mas está começando a ter um problema, a acupuntura pode evitar que ela chegue a depender de remédios. Entenderam? Cada coisa no seu lugar. Já deu para perceber? Então, pessoal, nós já estamos encerrando, tá? A influência das nossas emoções e o modo de vida teria para o nosso equilíbrio e saúde. Eu vou tecer alguns comentários muito rápidos para linkar com o que eu falei sobre a questão das emoções, a questão da qualidade do sono, a questão da ansiedade, a questão do estresse, como é que isso afeta os órgãos, tá? E eu escolhi dois sistemas para falar aqui. Eu escolhi a glândula pineal, que está no cérebro, e o sistema nervoso. O sistema nervoso, na verdade, eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo. Né? São extremamente importantes para uma boa saúde emocional e mental. E, consequentemente, uma boa saúde física e energética. A glândula pineal, pessoal, é uma pequena glândula localizada no meio do cérebro. Por que ela é importante? Ela é pequenininha. Eu não sei se alguém aqui conhece símbolos egípcios. Se alguém quiser saber como é que é a glândula pineal, vão lá e vejam o olho de Horus. Depois vão na internet e vejam o desenho da glândula pineal. Tem sites até que mostram isso, uma do lado da outra, tá? Ela tem uma importância muito grande para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, mental e física. Por quê? Porque ela produz dois hormônios, um chamado melatonina e um chamado serotonina. Essa glândula auxilia na função de regular os ciclos menstruais, a pressão arterial, o sistema digestivo, a memória e a libido. A melatonina, segundo pesquisas que já existem, começa a ser produzido no início da noite. Para que ela é produzida? Para induzir o sono. Bom, já tem aí outro dado sobre questão de mudança de hábitos de vida, qualidade de vida. Nós somos seres, tá, pessoal? Diurnos. Somos feitos para... Nosso corpo, pelo menos, se preparou para isso. Ser ativo durante o dia e ser inativo à noite. Eles descobriram que a melatonina produz isso,
esse hormônio, que a pineal produz a melatonina, e que a melatonina, esse hormônio, causa uma indução ao sono, gera indução ao sono. E mais, eles já estudaram, descobriram que existe uma relação muito grande dessa produção desse hormônio com a ausência da luz. Então já vai uma dica de qualidade de vida aí, tá, pessoal? Quem tem televisão, é opção de cada um. Vai uma dica do colega oficial e acupunturista. Quem tem televisão dentro do quarto, mesmo no stand-by, tire. Quem tem o hábito de dormir com o celular ligado, não faça isso. Tá bom? Já a serotonina começa a ser produzida tão logo amanheça, na presença da luz. A serotonina está ligada à disposição e ao bom humor. A diferença entre dormir bem e acordar bem estariam ligados à pineal. Muitos dos nossos problemas emocionais começam justamente na qualidade do nosso sono e na nossa disposição durante o dia. Pessoal, está vendo o que eu falei mais à frente, quando eu estava falando dos medicamentos? Não é que na pessoa, não estou, novamente, repito, indicando ninguém para não usar. Eu estou dizendo que quando os problemas começam, às vezes a pessoa tem uma outra possibilidade de tratar o problema. E o sono é uma delas. O sono é uma delas. Eu citei aqui coisa básica. Né? Há chás também que você pode usar. O chazinho da vovó, né? Que a gente usa muito. Tem ervas que têm propriedades incríveis de acalmar e deixar a pessoa relaxada. Quem não lembra de uma avó mandando receitar chá de funcho, chá de camomila, chá de hortelã, para acalmar o neném que está com cólica, né? E não dorme à noite, não deixa os pais dormirem à noite também. Pois é, pode funcionar. Lembram do escalda-pés, lá do tempo da vovó? Uma água morninha, colocada ali com essas plantas, com folhas dessas plantas, pode ajudar a relaxar a pessoa, causa sensação de bem-estar. Não comer alimentos picantes, abusar de alimentos picantes à noite antes de dormir. Cuidado com bebida alcoólica. Lembram que eu falei? Os chineses não proíbem ninguém de nada. Mas, eventualmente, vocês estão numa festa, vão beber, comer à noite. Mas evitem tornar disso um hábito. Evitem tornar disso um hábito. Evitem comer, principalmente, alimentos pesados após as 20 horas. A medicina chinesa diz que nós temos um relógio biológico que regula as funções desses órgãos. Entre 23 horas e 3 da manhã é o horário da vesícula e do fígado. Nós deveríamos estar essencialmente nesse horário, pelo menos deitados. Aí você fica, mas eu sou policial, eu sou vigia noturno, eu tenho um trabalho para fazer de madrugada. Complica. Nossa, eu sei que tem essas, principalmente na vida moderna, né? Não dá para a gente seguir ao pé da letra. Nós vamos procurar seguir no máximo que a gente pode. Nós estamos buscando qualidade, nós estamos falando de qualidade. Médicos são muito bons, remédios são muito bons, mas se a gente tem a opção, eu estou querendo trazer essa informação para vocês, como foi importante para mim, de abrir um leque de possibilidades sem precisar usar exaustivamente uma medicação, um tratamento caro, demorado e que vai gerar consequências a médio ou a longo prazo. Né? Sempre lembrando, se não tem jeito, não tem jeito. Mas antes de chegar nessa fase do não ter jeito, não tem outro jeito, eu acho que a gente pode pensar nisso. Começou a aparecer uma anomalia. Querem saber como é que funciona isso?
Muito simples. Lembra que eu contei do meu caso? Eu tinha uma dor, um inchaço e uma perda de movimento do braço. Fiz os exames, não fiz? Apareceu alguma coisa nos exames? Não. Mas eu tinha um problema. É isso, pensem nisso. Há uma série de anomalias que dão sinais de que alguma coisa já está começando a ficar ruim, ou pelo menos já está sendo desgastante. Nós estamos na conta vermelha, energeticamente. Uma hora a gente vai ter que pagar. Né? Bom, além da pineal, o ser humano também possui um sistema nervoso autônomo. Por que autônomo, gente? Porque funciona sem um controle do sistema nervoso central. Né? Ele é composto do sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse sistema é responsável pelo controle da respiração, da temperatura, da digestão e da circulação do sangue. Já imaginaram se nós tivéssemos que 24 horas do dia, incluindo quando estamos dormindo, pensar nisso aqui? Controlar nossa temperatura, controlar nossa digestão, fazer o sangue circular e fazer a gente respirar? Já pararam para pensar que quando está dormindo, seu sangue continua circulando. Velocidade mais lenta, mas circula. Você está num estado de metabolismo mais baixo. Você continua respirando. E você está dormindo. Então, tem alguma coisa que faz isso funcionar. Bom, o sistema nervoso simpático é ativado em resposta a emergências. Principalmente aquelas que envolvem questões de sobrevivência. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, ligado à nossa profissão também de oficial de justiça. Eu já passei por isso. Você toca a campainha de uma casa para intimar o cidadão lá. E aí você para para dar um mandado, para mexer alguma coisa na sua pasta, do nada brota um cachorro para latir no seu ouvido. Qual a reação natural da gente? Um pulo para trás. Nós nem pensamos, faz isso sem pensar. Não é verdade? Eu já passei por isso, eu acredito que muitos já passaram por isso também. É o sistema nervoso simpático ativado. E tem o parasimpático, que é o inverso. Aconteceu um problema, resolveu, ele faz você baixar. No sistema nervoso simpático, sua pupila dilata. Né? A salivação cessa. O fígado dá ordem para a glicose cair na corrente sanguínea, para ativar. Ok? No sistema nervoso parasimpático, ele dá essa contraordem. A pupila contrai, a respiração volta ao normal, o batimento cardíaco volta ao normal. Por quê? Porque se nós ficamos permanentemente estressados, nós vamos sobrecarregar os nossos sistemas com substâncias que causam desequilíbrio entre os nossos órgãos. Vou citar uma delas. O cortisol é produzido nesses momentos de estresse. E há uma relação, anotem isso aí, pessoal. Há uma relação de estudos modernos hoje demonstrando que há uma relação muito grande entre cortisol e adrenalina com ansiedade e estresse agudo, e síndromes como de pânico, por exemplo. Tá? E outros órgãos e outros hormônios, como a serotonina, causam uma sensação de bem-estar. Relaxam. Nós não podemos ficar nem eternamente no sistema simpático, nem eternamente no sistema parasimpático. Nós precisamos ter um equilíbrio entre isso. Né? Os chineses antigos diziam que nós precisamos buscar uma forma de reorganizar as coisas para que as doenças não se apossem do nosso organismo. Muitas vezes, uma mudança de hábito envolvendo alimentação,
atividades sociais, físicas, atividades de respiração, de pensamentos e emoções, pode causar diferença nas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui na família, na minha família. Tá? Uma pessoa da minha família com refluxo, jovem, estava tomando o quê? Omeprazol. Eu cheguei para ela, vamos fazer acupuntura? Não, pelo amor de Deus, eu tenho medo da agulha. Ok. Mas eu falei, pô, a pessoa fica tomando omeprazol, cara. Tá tudo bem, pessoa jovem. Virei para ela. Todo dia de manhã em jejum, pega um copo com água, espreme um limão, morna essa água, morna a primeira água, morna, não disse esquentar não, hein, gente, mornar. Espreme o limãozinho, pega, 15 minutos depois toma o café. E fala o que vai acontecer depois de um tempo. Detalhe, além de tudo emagrece, tá? Alguém pode virar e falar assim, mas o limão não é ácido. Se eu passar na pele e sair no sol, eu queimo. Sim, ele é. Mas lembre-se, nós temos dentro do nosso corpo uma série de mecanismos e de substâncias. Uma delas está no estômago, que ajuda a gente a processar tudo que entra lá dentro. Quando o sumo do limão cai no nosso estômago, ele muda a composição. Ele deixa de ser ácido e torna-se alcalino. Alcalino. Estudos mostram que nós temos que ter um nível de pH. Já viram quando está na piscina? O pH da piscina tem que ser 7,2. Entre 7 e 7,4. Não pode passar de 7,4, não pode ser menos de 7. Para ter uma água de qualidade na piscina. O pH do nosso sangue também tem essa mesma índice de pH. Quando ele está baixo, você tem que aumentar a alcalinidade. Significa que o sangue está ácido. E tem estudos mostrando relação entre surgimento de diversos cânceres e outras doenças com acidez no sangue. Atento a isso, hein, pessoal? Prevenção, conhecer, pode fazer diferença e dar qualidade na nossa vida. Bom, mas aí, para não dizer alguém aqui, poxa, mas ele só falou de notícia ruim. Não. A boa notícia é que o nosso corpo tem capacidade de se ajustar e regenerar. Salvo, evidentemente, quando os desgastes e prejuízos foram significativos. Eu falei do fígado, né? Que ele metaboliza tudo que a gente come, medicamento, comida, bebida, emoções. Bom, o fígado regenera muito grande. Então, pessoas que têm problemas sérios no fígado podem conseguir uma recuperação. Eu vou dar um exemplo aqui. Esteatose hepática. Tem gente que passa o resto da vida sem beber, sem poder comer carne, aquela comidinha em sons, por causa de esteatose hepática. Chegou num grau de esteatose. Esteatose tem 3 níveis. Tem o grau leve, o grau moderado e o grau agudo. Quando você está no grau leve e no grau moderado, você tem como reverter isso. Atividade física, diminuir, dependendo do caso, cortar durante um tempo o uso de bebida alcoólica. Gorduras, principalmente gorduras de origem animal. Comer mais vegetais verdes, brócolis, couve, taioba, o nosso ora pro nobis popular. Usar um chazinho chamado dente de leão, uma ervazinha chamada dente de leão. Limão, lima da Pérsia. Tem uma série de coisas, pessoal, que a gente pode usar, que pode ajudar. Entenderam? Então, esse meu objetivo aqui é trazer um alerta. Mostrar que existem possibilidades antes que chegue nesse desgaste significativo. Que aí não tem jeito. Aí a pessoa tem que sentar na frente do médico, tomar aquela quantidade de remédio. Como, né, o pessoal brinca. Você vai chegar na Araújo, o cara vai julgar. Não estou fazendo propaganda para Araújo aqui não, gente. Que é a primeira. Né? Todo Araújo, em Belo Horizonte, todo lugar tem uma, né? Drogaria Trade, Araújo. O cara vê você chegando na esquina, já joga um tapete vermelho. Isso é cliente VIP. Preferencial.
Então, a medicina ocidental é, sem dúvida, necessária. Ninguém em sã consciência está querendo dizer que não se deve usar os recursos da mesma. A proposta da medicina clássica chinesa é que, antes que a doença se instale de uma forma mais agressiva, que se busque uma maneira menos agressiva de tratar a pessoa, já que, em essência, a acupuntura e a medicina clássica chinesa, na qual a acupuntura está inserida, é uma terapia preventiva. Como dizem os chineses, pessoal, medicina chinesa é muito boa. Medicina ocidental é muito boa. As duas medicinas juntas são melhores ainda. Eu estou encerrando com esta frase, porque para que fique esse gancho. Há colegas acupunturistas que são médicos. Há médicos que não são acupunturistas. De excelente qualidade. Tá? Eu precisei de médico bom. Eu tive ligamento, rompimento de ligamento e menisco. Com 30 e poucos anos de idade, cumprindo o mandado. Caí, torci, eu já tinha tido muita lesão por causa de futebol e tive que fazer cirurgia. Então, e foi muito bem feito, fui muito bem atendido. Um profissional de excelente qualidade. Lembra que eu falei que eu tive pólipo no colo? Fui muito bem acompanhado, um excelente médico. Tirou, graças a Deus, fez a biópsia, não era cancerígeno, mas iria se tornar, segundo o meu gastro na época, o Dr. Ronaldo, falou, olha, pelo tamanho dele aqui, havia uma grande possibilidade de virar. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, usem as duas medicinas, uma preventivamente e a outra quando a situação está mais séria. Por que eu estou falando isso? Para que daqui não saia alguém falando, olha, o Rogério, o turista, falou que não se deve tomar Rivotril. O Rogério falou que não tem que se procurar medicina, que não tem que procurar médico, que médico não está com nada. Não estou falando isso. Precisou de médico, precisou de medicamento, inclusive do Rivotril, use. Com prescrição e respeito a médicos. Agora, eu quis mostrar, apresentar uma forma de como não chegar ao ponto de precisar de encharcar o corpo com medicamento, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para deixar era isso. Eu quero mais uma vez agradecer ao Sindojus, ao Daniel. Queria agradecer, eu falei mais na frente, ao pessoal da Meujus, através do Marçal, que me fez chegar ao Daniel e ao Sindojus. Queria agradecer a boa vontade de todos vocês. Espero que isso contribua para vocês, a qualidade de vocês como pessoas, como profissionais, na família de vocês, como contribuiu para mim. Tá bom? Um grande abraço. Rogério, nós é que agradecemos aí a sua participação, a sua exposição muito clara, muito direta, bastante didática e assim dispensa maiores questionamentos, inclusive, né? Lógico que surgirá aí alguns questionamentos. Quem eventualmente tiver algum questionamento sobre, quiser fazer esse questionamento, sinta-se à vontade de fazê-lo através do e-mail cursos@sindojus.org.br. Portanto, quem tiver algum questionamento aí para fazer aí para o Rogério sobre a exposição dele, fica à vontade. O Rogério vai disponibilizar um material aí que poderá ser enviado a quem tiver interesse. É só solicitar através desse e-mail, cursos no plural, @sindojusmg.org.br.
Então, é sindojusmg.org.br. E aí, nesse caso aí, a exposição do Rogério foi muito clara, muito objetiva e, assim, dispensa maiores comentários. Vou fazer aqui algumas observações, Rogério, só pela riqueza de observações que foi feita por você e gratidão aí pela exposição, com relação à questão da medicina complementar, uma terminologia muito assertiva, né? Tendo em vista que ela não exclui, obviamente, a medicina tradicional e ela vem, obviamente, como um complemento, né? A terminologia utilizada é muito feliz nesse sentido. Por quê? Os tratamentos, obviamente, como você bem colocou, a somatização de problemas que podem acarretar patologias, sejam elas emocionais ou físicas, né, traz aí uma série de implicações na vida de cada um de nós. Né? E nós, servidores públicos, que temos aí a sociedade como sendo nosso patrão, né? E nós precisamos aí, nós que somos do judiciário mineiro, nós temos os jurisdicionados para serem atendidos e, via de regra, com uma complexidade muito grande de casos, uma vez que se chega à justiça, alguns, obviamente, nem tanto, mas uma grande parcela dos casos que se chega à justiça, obviamente tem uma série de implicações emocionais ou que afetam diretamente a emoção das pessoas e que, inegavelmente, geram situações tensas. E, nesse sentido, essa tensão dessas relações são vividas tanto no balcão pelos servidores de secretaria, quanto no atendimento direto ao público dentro das dependências dos fóruns e dos tribunais de segunda instância, mas os oficiais de justiça que estão na rua, que são as pernas da justiça, a longa-manos do juiz, sofre diretamente a interferência emocional dessas relações processuais. Por quê? O oficial de justiça, ao mesmo tempo que ele está num escritório, ao mesmo tempo que ele está num bairro de classe média, classe alta, ele também está na periferia da cidade, lidando com diferentes públicos, seja na esfera civil, criminal, na questão de família, na questão de violência doméstica, e tantos outros, né, que dispensa aqui comentários, mas o fato é, nós, apesar de lidarmos com números dos atos por nós praticados, acima de tudo, lidamos com pessoas. E lidar com pessoas é sempre uma habilidade que precisa ser desenvolvida por todos nós. Por quê? Porque afeta diretamente as nossas emoções. E eu costumo dizer que nós, como oficiais de justiça, operadores do direito que somos, nós temos aí um reflexo dessa implicação emocional, porque eu acredito que, embora o Código de Processo Civil traga uma terminologia falando que o oficial de justiça, o juiz, no caso, ele é imparcial, e eu entendo que dentro dessa estrutura o juiz decisório é o juiz togado, o juiz concursado, que está ali no fórum decidindo sobre o processo. Nós, oficiais de justiça, como operadores do direito e na terminologia do Código de Processo Civil, como auxiliares da justiça, nós somos o juízo executório, pois nós cumprimos ordens judiciais, cumprimos os mandados judiciais e fazemos valer a decisão do juiz. E, como tal, somos juízes executórios. E juízes executórios que somos, trazendo a terminologia do Código de Processo Civil, não somos imparciais, porque eu não acredito que ninguém, de modo algum, seja imparcial. Todos nós temos as nossas convicções, as nossas formações, e, por isso, temos parcialidade em qualquer situação. A questão é que, como operadores do direito, temos de ser neutros. E, para isso, temos de desenvolver habilidades emocionais para gerir a nossa vida
pessoal e profissional. Por isso, muito assertiva as suas exposições, muito bem colocadas em diferentes aspectos, inclusive na questão emocional. Por quê? Porque não há como eu vestir a minha roupa de profissional e desligar a minha vida pessoal e afetiva e social, e assim como eu estiver nas minhas relações sociais ou familiares e afetivas, eu desvestir a minha roupa de profissional. Por quê? Porque a minha vida é sistêmica, é um todo, como você bem colocou. Essas implicações emocionais, elas, pela posição aí da medicina complementar chinesa, ela traz exatamente a questão dos reflexos emocionais nos órgãos do corpo, seja o fígado, seja pulmão, seja coração, seja rim. E essas patologias que eventualmente surgem em decorrência dessa somatização emocional, ela traz aí uma reflexão para nós, para que nós possamos estar atentos e buscar, num ou no outro aspecto, conhecimento sobre isso e, inclusive, tratamento complementar ou alternativo, como é muito divulgado, né? Mas a sua terminologia eu achei mais assertiva nesse sentido. Então, muito obrigado aí pela sua exposição, gostei bastante da sua clareza, da sua objetividade, creio que vai ajudar aí a muitos compreender e ampliar os conhecimentos, porque muitas coisas, né, na verdade, mais de uma que você colocou aqui, por mim, eram desconhecidas. E, então, acho que conhecer não ocupa espaço, né? Saber não ocupa espaço. Então, e acho que essa amplitude de conhecimento ela tem de ser colocada por nós. Muito obrigado aí pela sua exposição, pela sua clareza e, mais uma vez, aos colegas que queiram fazer, assim como o Rogério, apresentar os seus conteúdos conosco nesse projeto do Sindojus Educa, mande aí a sua prévia, aí, o seu conteúdo, o seu tema, o seu contato, para que nós possamos entrar em contato com você através do e-mail cursos@sindojusmg.org.br. E, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser fazer mais alguma consideração, Rogério, fique à vontade. Não, acho que eu até já falei demais, né, Daniel? Antecipadamente, quem me conhece no fórum sabe que eu falo muito mesmo, né? Herança italiana. Como eu falei, a herança é uma das coisas que influencia, né? Bom, eu acho que foi muito válido, muito legal, gostei demais da ideia, estou ao dispor. Vou deixar aqui, né? O Daniel tem meu WhatsApp, tem meu número de telefone, tem meu e-mail. Se alguém precisar do material, eu vou chegar em casa, vou dar uma limpada nisso aqui. Tem algumas imagens que eu posso colocar, por exemplo, quando eu falei do sistema parasimpático, tem imagens que podem ser acrescentadas. Eu vou dar uma coisa mais bonitinha e vou disponibilizar isso para alguém que queira. Daniel liga para mim, olha, Rogério, colegas tais assim, assado, estão querendo, não tem problema, manda, material é de domínio público, porque o que eu citei aqui está em livros de acupuntura, o que eu citei está em pesquisas de internet, não é nada, só a forma de azeitonar isso que é minha, né? Eu procurei passar de uma forma que fez sentido para mim na minha vida. A minha maior preocupação foi realmente trazer isso para os colegas. Como eu falei, nós temos um desgaste físico, temos um desgaste mental e temos um desgaste emocional. Né? E eu gostei muito de uma coisa que você falou. Não existe oficial imparcial, como eu acho que também não existe juiz imparcial. Você está pedindo o quê? Um robô? Uma máquina imparcial. Esse computador aqui na minha frente que eu usei, o Daniel está na frente de outro aqui interagindo para fazer a gravação, ele é imparcial. Mas nós não, nós somos seres humanos. Né? Eu lembro que quando a primeira busca e apreensão de menor que eu fiz na minha vida, cumpri a ordem, né? Sempre procurei tratar com a maior cortesia de todos os lados, mas me doeu o coração. Eu tinha acabado de ser pai. Não há como não afetar as emoções. Sim. Agora, como que você lida com isso? Você tem que filtrar. E é isso que eu acho muito legal. A minha sorte
é que eu, antes de ser acupunturista, eu já trabalhava com filosofia maneira clássica, né? Então, eu já trazia alguns princípios da filosofia taoísta para a minha vida. Uma delas é aquela do espelho, eu acho aquilo fantástico. A gente tem que ser como um espelho. Tem que ser como um espelho. Isso não significa que você tem que ser mal, porque se nós não entendemos isso, a gente vai levar doença social para dentro da nossa casa. Por meio E dos nossos filhos. uma observação interessante nesse sentido que você colocou é que há um estudo já sobre isso, e isso é fato inegável, né? Que assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? É um modus operandi ou um modus vivendi que se repercute ou se replica em diferentes segmentos da vida. Então, acho que bem explicado aí por você, bem colocado, acho que é isso, e as emoções da gente, elas trabalham em todos os ambientes em que a gente transita, seja na questão familiar, afetiva, profissional, social, enfim, espiritual, religiosa, né? Então, nesse sentido, acho que é bem pertinente essa atenção e esse conhecimento. Por isso, mais uma vez, muito obrigado. E aí, se você quiser, fique à vontade aí para deixar o seu contato, já que, como acupunturista que você é, né? Caso haja algum colega, alguma pessoa que esteja nos assistindo aí, que queira se valer dos seus serviços, deixa aí os seus meios de contato aí, pode ficar à vontade para colocá-los, tá? E aí também no material que alguém queira e solicite aí através do e-mail, a gente também encaminha, obviamente, o seu contato, mas fique à vontade para colocar aí à sua disposição, à disposição de todos o seu contato. Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, eu estou retomando as atividades, porque devido à pandemia eu suspendi, né? Mas eu estou retomando as atividades. O meu e-mail é cozister, cozister, cozister@gmail.com. O meu telefone, WhatsApp, prefixo de Belo Horizonte, 31 99445 4646. 99445 4646. E quem quiser ver no Instagram alguma coisa que eu tenha colocado sobre filosofia, sobre medicina chinesa, sobre saúde, é o meu nome, Rogério Cosi, em minúsculo junto. Só colocar no Instagram, vai aparecer minha página. Tem umas publicações muito legais lá sobre filosofia, sobre medicina chinesa, sobre aspectos emocionais, tá ok? E Perfeito. fica aí à disposição de quem interessar, quiser saber um pouco mais, quiser responder tiver alguma dúvida, tá? Perfeito. E, como diz o Daniel, é uma das terapias complementares. Eu gosto muito dessa expressão também. Eu não gosto de alternativa, porque a alternativa parece que ou é isso ou é aquilo, sabe? Eu não vejo assim. É uma das terapias complementares. Tem gente que vai se dar muito. Eu não falo que a minha é melhor do que outra, porque não é minha. Que a terapia da medicina chinesa, que a gente pratica, é melhor do que a medicina ayurvédica. Eu não conheço medicina ayurvédica. Como é que eu vou falar algo que eu não conheço? Eu posso falar do que eu conheço, que é medicina clássica chinesa. Tá bom? Perfeito. E cada um vai reagir de uma maneira. Cada um vai reagir de uma maneira. Então, Mas é eu sempre sempre assim. falo o seguinte: identifique, antes de usar o profissional, o serviço, identifique a formação dele. Procure tomar atenção à formação do profissional. Por quê? É igual médico. Eu estou precisando de um médico. Eu viro para o Daniel: Daniel, você conhece um bom cardiologista? Eu sou amigo do Daniel, pergunto para ele: você conhece um bom cardiologista? Daniel: conheço. E o doutor não sai pegando o primeiro. Não é verdade? A mesma questão é em relação aos profissionais terapeutas de medicinas complementares.
Existem muitos pontos. Bacana. É isso aí, muito bem esclarecido. Muito obrigado. E aí as perguntas que eventualmente cheguem para nós iremos replicar para você e você vai respondê-las. A gente devolve a resposta. E aí, pessoal que quiser aqui, ó, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Inclusive nos comentários aí do YouTube, pode deixar aí os seus questionamentos, as suas observações a respeito da exposição do tema, do projeto, que aí, na medida do possível, a gente vai fazer aí a moderação disso e vai respondendo a cada um no seu tempo. Tá bom? Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a todos que aqui estejam com a gente. Vamos seguindo aí nesse projeto, em breve aí com mais uma live, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, ou um conteúdo gravado como este, ou uma live com algum expert aí ao vivo aí para a gente partilhar conhecimentos com todos. Um forte abraço a todos. Ficando por aqui, até breve. Tchau, tchau.